Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema que é super crítico no mundo corporativo: a validação de economias. Sabe aquele saving importantíssimo que foi conquistado numa negociação? A gente vai entender qual é o caminho para que ele saia da planilha e vire um resultado oficial, lá no balanço da empresa. Vamos nessa? E por que esse assunto é tão relevante? Bom, porque o mercado de trabalho está pedindo por isso. Isso que está na tela não é teoria de livro. É um requisito real tirado de uma vaga para especialista em finanças. Ou seja, é uma habilidade que separa os profissionais que só falam em gerar valor daqueles que de fato conseguem e conseguem provar. Aí é que está a pergunta de US$ 1 milhão, não é mesmo? Afinal de contas, como ter certeza de que aquela economia é legítima, que ela pode ser rastreada e, talvez o mais importante de tudo, que ela vai ser aceita pelo time financeiro, pela diretoria, por todo mundo? É justamente esse o desafio que a gente vai resolver passo a passo. E para organizar essa jornada, a gente tem um roteiro bem claro. Primeiro, vamos entender o porquê da validação. Depois, os dois tipos principais de economia. Em seguida, a base de tudo, que é o tal do baseline. Aí a gente parte para os cálculos, entende o processo formal de validação e, para fechar, algumas ferramentas que ajudam bastante. Ok, então vamos começar pelo começo. Por que todo esse trabalho para validar uma coisa que, em tese, parece óbvia? A resposta é bem direta. Sem um processo formal, uma economia não passa de uma boa intenção, de uma opinião. É a validação que transforma isso num fato contábil. É ela que garante que o ganho possa ser medido direitinho, que a origem dele seja rastreada e, claro, que o time de finanças possa, de fato, incorporar esse valor nos resultados oficiais da companhia. Agora, um ponto fundamental. É preciso entender que nem toda economia é criada da mesma forma. Existem basicamente dois grandes grupos. De um lado, o que a gente chama de hard saving. Pense nisso como dinheiro vivo que de fato deixou de sair do caixa da empresa. É uma redução direta num custo que já existia e que vai impactar o demonstrativo de resultados, o famoso DRE. Renegociar um contrato para pagar menos é o exemplo perfeito. Do outro lado, a gente tem o cost avoidance, ou seja, os custos que foram evitados. Aqui a jogada é impedir um gasto que ia acontecer. Não é uma redução no que se gasta hoje, mas sim uma proteção contra um aumento que vinha por aí. Entender essa diferença é o primeiro passo de tudo, porque a validação para cada um deles é bem diferente. Bom, com os tipos de economia bem definidos, a gente precisa de um ponto de partida para qualquer cálculo. E esse ponto de partida tem nome: baseline. Pensa no baseline como se fosse uma estaca zero, uma âncora. É a referência que ninguém pode discutir, contra a qual o novo valor vai ser comparado. E ele tem que ter três características: ser sólido, ou seja, baseado em dados reais, ser documentado para que qualquer um possa conferir e, talvez o mais importante, ser consensual. Todas as áreas envolvidas precisam concordar com aquele número antes de a conta começar. Sem isso, qualquer cálculo de saving pode ser questionado lá na frente. Certo, com o baseline definido e acordado, vamos para a matemática da coisa. A forma mais comum de calcular é o chamado saving contra baseline. A fórmula não tem segredo, é o valor original menos o valor negociado. E o baseline aqui, geralmente, é o preço da última vez que a empresa comprou aquele item ou serviço. É a comparação mais direta possível entre o antes e o depois. Outro jeito muito comum é calcular o saving contra o orçamento. Aqui a gente não compara com o passado, mas sim com o que foi planejado. A fórmula é valor orçado menos o valor que foi de fato negociado. Esse método é ideal para projetos que têm como meta principal ficar abaixo do custo que foi previsto lá no planejamento financeiro. E, para fechar os cálculos, tem o Saving Percentile. Uma fórmula, como o nome diz, calcula a economia como uma porcentagem do valor original. Sabe por que isso é tão útil? Porque é uma forma muito poderosa para comunicar a eficiência de uma negociação. Às vezes, dizer que houve uma economia de 20% tem um impacto muito maior do que só falar o valor absoluto. Ok, mas isso é muito importante. O cálculo sozinho não vale nada se não existir um processo formal por trás dele. Para que a economia seja oficializada, a governança costuma seguir 4 passos essenciais. Primeiro, claro, a definição consensual do baseline. Segundo, a rastreabilidade, que é basicamente ligar a economia a um documento que a comprove, como um contrato assinado. Terceiro, a auditoria. Uma área neutra, tipo a controladoria, entra para validar as contas e garantir que não há nenhum viés. E, por último, a integração. O saving, uma vez validado, tem que ser refletido no orçamento do próximo período.
E para a gente terminar, vamos dar uma olhada rápida em algumas metodologias que não só ajudam a gerar economias, mas também a fortalecer todo esse processo de validação. O TCO, ou custo total de propriedade, é genial, porque ele olha além do preço da etiqueta. Ele considera custos de manutenção, de operação, tudo. Já a análise de should cost faz uma espécie de raio-x do custo de um produto, o que cria um baseline super robusto para negociar. E metodologias como o Lean Six Sigma são fundamentais para garantir que as economias sejam sustentáveis, evitando que os custos voltem a subir com o passar do tempo. E com isso, a gente fecha essa análise. A reflexão que fica é a seguinte: será que nas empresas existe um processo claro para transformar boas negociações em resultados financeiros oficiais? Ou será que existe o risco de ótimas iniciativas acabarem se perdendo no meio do caminho por pura falta de governança? É um pensamento importante porque ele está ligado diretamente a quanto o valor real está de fato sendo reconhecido no balanço final da companhia.